Olá, graça e paz. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos corações de cada família. Mais um vídeo para o canal, segunda-feira, 2 do 12 de 2024, já está terminando o ano, daqui a pouco chega o ano 2025. Eu quero ler aqui sobre, no livro de Filipenses, com o título A Humildade Cristã, no capítulo 2, capítulo 2, versículo 1. Portanto, se algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões. Versículo 3: nada façais por contenda ou por vanglória. No livro de Filipenses, capítulo 2. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Versículo 4: não atente para o que é propriação propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Versículo 5: sorte que haja em vós mesmo mantimento que houve também em Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não houve usurpação ser igual a Deus. Jesus Cristo, ele é igual ao Pai.
não houve usurpação, ser igual a Deus. Versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8. E achado na forma de um homem, humilde a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Jesus Cristo foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Tem muitos filhos que não querem obedecer mais o Pai, porque o Pai é a autoridade da casa. E o nosso Deus, Ele é a autoridade. Ele é a autoridade acima de qualquer outra autoridade. Nosso Deus é a autoridade suprema. A autoridade de Deus é suprema do que qualquer outra autoridade. Viu? Então, no versículo 10, versículo 9, isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Versículo 10. Para que o nome de Jesus seja sobre todo joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, se dobre perante o Senhor Jesus Cristo. Viu? Versículo 11. Toda língua confesse que Jesus Cristo, o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que o inimigo de nossas almas, ele vai se apresentar diante de Deus no julgamento final, no juízo final, diante do trono branco. Ele será o primeiro a dobrar o joelho e prestar contas a Deus por suas obras malignas. E todas as pessoas que estão diante de Deus vai ver o próprio Satanás ajoelhando e dizendo assim: ele vai confessar que Jesus Cristo
é o Senhor para a glória de Deus Pai. E as pessoas que estão ali diante de Deus, diante daquele trono branco, grande trono branco, vão ver o próprio Satanás. E as pessoas vão dizer: olha, aquele é Satanás que nos enganava o tempo todo. Então Satanás será o primeiro a prestar conta das suas obras malignas diante de Deus. E todo o povo, todas as pessoas vai ver eles se aproximando de joelho diante de Deus, ele confessar as suas obras malignas. No versículo 12, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não na minha presença, mas muito mais para minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e temor. Versículo 13. Deus, o que opera em vós, também o querer, como efetuar, segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Se nós fizermos as coisas, tem que ser na vontade de Deus, segundo a sua vontade. 14. Todas as coisas, nem murmurações em contendas. Versículo 15. Porque sejais apreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como outros no mundo. Essa geração nossa é corrompida e perversa. Versículo 16. Resplandeceis como os outros do mundo,
retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-se, não ter corrido em trabalhando em vão, trabalhado em vão. No versículo 17. Ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, em regozijai vós e alegrai vós comigo, e por isto mesmo Jesus Cristo foi obediente ao Pai dele e obediente até a morte e morte de cruz. Tem filhos que não quer mais obedecer pai, não quer mais obedecer a mãe, mas Jesus deixou um exemplo. Ele foi obediente. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Quantos filhos não andam obedecendo mais o pai? A filha não obedece mais o pai, não obedece a mãe. As filhas começam a usar roupas curtas, shortinho apertado, entrando lá dentro, e vai para o baile funk sem o pai saber. Geração corrompida e perversa, como diz a palavra de Deus. Então tem que obedecer o pai e a mãe. Se o pai falar que não vai sair com ninguém, não vai, não sai. Mas são desobedientes aos pais. Não respeita a autoridade que o pai tem. Não respeita a autoridade que a mãe tem, não obedece. Vai para as baladas, vai para o baile funk e só chega em casa no outro dia de manhã cedo. Geração corrompida e perversa. É essa nossa geração. Corrompida e perversa. Então nós temos que seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi obediente até na morte e morte de cruz. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Olha, Jesus
achou na forma de homem e se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus achou a forma de homem humilde e humilhou-se a si mesmo, obediente até a morte e morte de cruz. Tem pessoas que não querem se humilhar a si mesmo. Tem que se humilhar a si mesmo. Para Deus te exaltar, você precisa se humilhar a si mesmo. A palavra de Deus, ela está cortando para você e para mim. Eu preciso se humilhar a mim mesmo, negar a mim mesmo, para Deus me exaltar. Viu? Aqui no versículo 9. Por isso também Deus o exaltou, viu? Por isso Deus o exaltou. Obediente ele é, deu um nome que é sobre todo o nome. Deus exaltou, porque Jesus se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz, viu? E tem filhos que não querem obedecer o pai, não quer obedecer a mãe. A filha, a mesma coisa, não quer obedecer o pai, não quer obedecer a mãe, vai para o baile funk, vai para as baladas, sem o pai saber, sem a mãe saber, sem o pai saber o que está acontecendo. Essa geração nossa é corrompida e perversa, viu? Então, seja obediente, se humilhe a si mesmo, se humilhar a si mesmo. Jesus na forma de homem, humilde, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha, ele na forma de homem se humilhou a si mesmo, obediente até a morte e morte de cruz, viu? É o exemplo que Jesus está deixando aqui para os filhos que não obedecem pai e mãe, as filhas não obedecem pai e mãe. Chama o pai de coroa, chama a mãe de coroa. Que tu quer, coroa? Eu sou o dono da minha vida. Eu vou para onde eu quero. Não me proíbe que você não mande em mim. Aí a filha vai na desobediência a seu pai, na desobediência a sua mãe.
acontece algo estranho, o pai fica preocupado, a mãe fica preocupada e começa a correr atrás na delegacia e não sabe onde está a sua filha. A sua filha foi raptada por sequestradores, viu? O filho e a filha que não obedecem pai e mãe corre perigo de vida. Corre perigo de vida. Jesus Cristo, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele obedeceu a Deus. Deus é o pai dele. Ele obedeceu a seu pai, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Viu? E nós temos que obedecer os nossos governantes. Nossos governantes passam a lei e as pessoas não querem obedecer. É obedecer. Obedecer os nossos governantes, porque eles são a autoridade que Deus constituiu as autoridades aqui na terra. Deus está no céu, mas Ele é a autoridade suprema, assim, acima de qualquer outra autoridade. Então nós devemos obedecer a Deus, primeiramente a Deus, porque Ele é nossa autoridade suprema. Obedecer a Deus, primeiramente, obedecer ao nosso pai, segundo, a nossa mãe, obedecer aos nossos governantes, viu? Isso tudo é bíblico. Tudo é bíblico. Nós somos submissos às autoridades. Está lá em Romanos 13. Agora, filho não quer obedecer o pai, chama o pai de coroa. Ah, coroa, você está atrasado. Foi do seu tempo rom-pom-pom, agora é outro tempo. Aí sai para a balada, sai para as farras. E o pai fica preocupado, não consegue dormir direito, porque o filho está na rua, não sabe se vai chegar com vida ou não. Deus é que sabe. O pai que não obedece, o filho que não obedece o pai e nem a mãe, os seus dias são curtos. A palavra de Deus manda: honra o teu pai e a tua mãe, para que teus dias sejam prolongados na face da terra. Mas se o filho não honra o pai nem a mãe, os dias dele aqui na terra é curto, é menor. Viu? Vai perder a vida de bobeira.
Não tem que honrar seu pai e sua mãe, para que seu dia seja prolongado na face da terra. É bíblico. A palavra de Deus recomenda que o filho obedeça seu pai e a sua mãe, viu? Eu quero ler aqui no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, diz assim: porque o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pois nós que ficamos vivos seremos transformados e arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Viu? Então, o título da mensagem é A Humildade Cristã. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Viu? Jesus, na forma de homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Que você, filho e filha, possa obedecer seu pai e sua mãe, honrar o seu pai e sua mãe, para que seu dia seja prolongado na face da terra. A palavra de Deus manda: honra teu pai e tua mãe, para que teu dia seja prolongado na face da terra. Isso é bíblico. Isso é bíblico. É o filho obedecer o pai e a mãe. A filha, da mesma forma, obedeceu o pai e a mãe. Jesus, na forma de homem, se humilhou a si mesmo e, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Viu? No versículo 8. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte e morte de cruz. Viu? Então seja obediente a seu pai, obediente à sua mãe. Primeiramente, obedecer a Deus em todas as coisas, porque Deus, Ele é a autoridade suprema, acima de qualquer outra autoridade. Então devemos obedecer a Deus, respeitar. A submissão é regra para todo cristão, viu? É respeitar, obedecer a Deus. A palavra de Deus diz que a mulher é submisso ao seu marido. Sim, ela é submissa ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo. Mas o esposo, ele tem que entender que a esposa é submissa a ele tem que respeitar. Submissão é respeito, é respeitar, é cuidar, viu? É respeitar a esposa em casa. Não é espancar ela, não. Espancar ela até a morte. Deixar o rosto dela marcado, todo manchado, todo o olho vermelho, cheio de sangue, pisado. Não, não é isso não. A submissão é o esposo respeitar a esposa. Porque a esposa, ela está fazendo o papel da serva de Deus. É submissa ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo, viu? Então o esposo é respeitar a sua esposa, tratar ela bem com carinho, tratar ela bem com amor, e não espancar, não dar pancada, não dar soco, pontapé nela, não. Não é isso não. Tem que dar carinho para sua esposa, dar amor, respeitar. Submissão é respeitar. Então respeite sua esposa. Ela é submissa a você, sim. A palavra de Deus manda, mas você deve respeitar a sua esposa. Você tem que respeitar ela. Não é chegar em casa, dar soco, pancada, não. Deixando o rosto dela com marca, manchado, olho vermelho. Não, você tem que chegar em casa, dar uns beijinhos nos congotes dela, dar um abraço nela. Viu? É respeitar a esposa. Ela é mãe dos seus filhos. Trate ela bem, trate ela com amor e carinho, porque ela merece, ela precisa do teu afeto, ela precisa. Ela é submissa a você, como a igreja é submissa a Cristo, viu? Então seja respeitando ela, tratando ela bem, agradando ela, é que Deus vai te abençoar a cada dia que passa. Deus vai te abençoando, você fazendo assim, respeitando sua esposa, tratando ela bem, cuidando dela, ajudando, porque a esposa precisa do marido, mas o marido tem que tratar ela bem, respeitar ela bem, amar ela, abraçar ela quando chegar do serviço, dar uns abraços,
uns beijinhos no cangote dela, que ela vai e ela gosta. A esposa gosta do seu afeto. A esposa gosta do carinho do esposo. Não seja a esposa ignorante, não. Tem que ser um esposo humilde. Humilde é se humilhar a si mesmo, como Cristo se humilhou a si mesmo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui, ó, humildade cristã. A humildade cristã. Seja humilde. Não seja exaltado. Você se humilhando, Deus te exaltará. Viu? Vou falar devagar para você entender. No versículo 8. É achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus achou na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. No versículo 9, por isso também Deus exaltou o seu Filho, exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todos os nomes. Viu? Jesus, ele achou na forma de homem, se humilhou a si mesmo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobrenome, que é sobre todo o nome. Deus exaltou o seu Filho. Seja humilde. Seja humilde. Para Deus te exaltar, você tem que se humilhar a si mesmo, negar a si mesmo, porque você vai ser exaltado por Deus. Deus vai te exaltar e vai te abençoar. Mas se você não quer se humilhar, quer ser carrancudo, ignorante, Deus não vai te exaltar em lugar nenhum. Não vai te abençoar. Mas se você se humilhar a si mesmo, negando a si mesmo, como Cristo se humilhou a si mesmo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz, viu? Então seja obediente a seu pai, obediente a sua mãe, filho e filha. Viu? A filha é mais rebelde. O filho é rebelde. Vai se envolver nas drogas. O pai, preocupado, não consegue dormir à noite. A filha vai para a prostituição. A mãe fica preocupada, sem dormir à noite. Viu? A palavra de Deus manda: honra o teu pai e a tua mãe, para que teus dias sejam prolongados na face da terra.
Obedeça ao seu pai. Obedeça à sua mãe. Seja humilde. Viu? O título é A Humildade Cristã. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Se inscreva no canal. Ajude o canal a crescer na plataforma do YouTube. É PB Cláudio Gomes, com 2 S no final. E assista os vídeos do meu irmão, pastor Sandro Gomes, com 2 S no final. Assista os vídeos dele também, ok? Deixe o seu like, o YouTube espalhar esse vídeo para mais pessoas. E muito obrigado. Que Deus abençoe. Até lá o próximo vídeo. Assim querendo Deus. Shalom.